Sempre peça para o paciente confirmar o nome completo, data de nascimento e o nome da mãe, como eu já disse anteriormente. Sempre olhe para a pulseira na hora da conferência dos dados informados. Você vai olhar na pulseira enquanto o paciente fala para você as informações. Nunca induza o paciente pelo nome. Você é a senhora Maria? Como eu disse no exemplo anterior, não induza o paciente ao nome. Deixe que o paciente fale o nome dele completo. O paciente, de estar dentro do ambiente desconhecido, pode se enganar e concordar com o que você disse a ele. Nunca suponha que o paciente está no leito correto e que a placa de identificação do paciente está no leito correto. Muito cuidado com a placa de identificação. Os pacientes mudam de leito. Há troca de leito por causa de remanejamento de leitos, principalmente na nossa atualidade. Então, muito cuidado, não identifique o paciente pelo leito. Identifique o paciente pelo nome completo, data de nascimento e o nome da mãe. Jamais identifique o paciente pelo número do leito e o número do quarto. Por quê? Porque justamente o paciente muda de leito e muda de quarto. E aí perdemos todas as informações e a nossa insegurança, né, em relação aos procedimentos com esse paciente pode aumentar. As intervenções. Assegurar que todos os pacientes sejam identificados corretamente. Essas são as nossas intervenções. Então, todo esse questionamento que eu levantei, a gente precisa de pensar antes de escrever o protocolo. Exemplos de padronização. Cor da pulseira, coloquei como branca, que eu acho que é a mais comum. Pense nisso antes de você padronizar as cores. Colocar no membro do paciente após a abertura da ficha. Aqui também é um ponto importante. Quem vai colocar a pulseira no braço do paciente? Vai ser a recepcionista? Vai ser o técnico de enfermagem? Vai ser a enfermeira? Vai ser a secretária do andar? Quem vai colocar a pulseira no membro do paciente? Isso tem que estar muito bem descrito na sua política e no seu protocolo de identificação. Nome completo sem abreviatura. Lembra? Maria Aparecida, Maria P. Não podemos ficar abreviando o nome de paciente, porque a chance de erro é muito maior. A confusão é muito maior. Data de nascimento, nome da mãe, identificação do binômio mãe e RN, de preferência em sala cirúrgica. Então, aqui são alguns exemplos de padronização que eu vou deixar para vocês refletirem nos seus dia a dia aí da instituição. Educar o paciente, o acompanhante, o familiar e o cuidador. Explicar de forma clara e precisa os propósitos da identificação e dos 2 ou 3 identificadores padronizados na instituição. Tudo que eu faço, eu preciso de explicar para o paciente. O paciente não sabe da nossa realidade dentro das instituições. Então, eu preciso educar ele, conversar com o acompanhante, com o familiar. Porque a pulseira, ela, principalmente para a RN, dá a impressão que ela tem um certo desconforto, machuca. Então, o que eu vejo muito? A mãe do RN tira a pulseira do bebê para ficar mais confortável. Então, a gente precisa de educar o paciente, explicar o porquê da pulseira. Não é só chegar e colocar a pulseira e não explicar a intenção daquilo que está sendo feito. Confirmar a identificação do paciente antes do cuidado. A confirmação deve ser realizada antes de todos os procedimentos realizados. Incluir a orientação na administração de medicamentos, de sangue e de hemoderivados.
da coleta de material para exame, da entrega da dieta e da realização dos procedimentos invasivos. Eu faço um questionamento aqui. É fácil fazer isso? Talvez não seja tão fácil, mas como que a gente consegue implantar um sistema seguro? Fazendo treinamento, educando colaboradores, implantando barreiras de segurança. É assim que a gente vai conseguir evoluir e implantar um protocolo de segurança, de identificação do paciente, que seja seguro, que tenha segurança. Estratégias de monitoramento. Como que a gente vai monitorar esse protocolo? Auditorias internas. É importante implantar auditorias internas para acompanhar a implantação do protocolo. O que eu percebo muito? As pessoas implantam protocolos, escrevem protocolos, entregam na mão das pessoas, né, geralmente para os enfermeiros, líderes dos setores, e diz o seguinte: treina o seu pessoal. Aí entrega para o outro enfermeiro do centro cirúrgico, treina o seu pessoal. E aí não acontece mais o monitoramento desses protocolos. Então você não sabe o que está acontecendo. Você não tem noção se o seu protocolo foi ou não implantado na instituição. Você só lembra que você distribuiu os protocolos, deu na mão de cada líder de setor, ou supervisor, como queira chamar. Então, o que é importante? É importante, na hora que você escrever o protocolo de identificação do paciente, você já inserir ali quais indicadores desse protocolo você vai conseguir monitorar. Aqui eu deixo outra dica. O que eu percebo? As pessoas tendem a inventar inúmeros indicadores para um protocolo. Aí quando você pergunta, para que serve esse indicador? Por que você monitora esse indicador? A pessoa não sabe te dizer, porque nem ela sabe o que ela está fazendo. Então, o que eu deixo de sugestão para vocês? Vai implantar o protocolo de identificação do paciente, pense também no indicador. Tem alguns indicadores que a gente tem uma padronização mais específica. Né? Por exemplo, aqui no caso da identificação do paciente, eu posso inserir um indicador dos pacientes que perderam a pulseira durante a internação. Por exemplo, posso também colocar um indicador de quantos pacientes que estavam sem pulseira no momento da minha auditoria interna. Então, tudo isso vai fazer a diferença para o sucesso do seu protocolo. Então, antes de tudo, pensar como vão ser as auditorias, se vão ser semanais. Isso aqui, o núcleo de segurança do paciente tem uma participação grande também, porque o núcleo de segurança do paciente, ele vai direcionar essas auditorias internas também da equipe. Então, não é só uma pessoa que faz auditoria, são várias pessoas que fazem auditoria. Né? Ali, no momento do seu trabalho, ela está fazendo auditoria também. Os marcadores. Esses marcadores são utilizados para detectar falhas já medidas anteriormente. Exemplo, a pulseira no braço esquerdo e a padronização é no braço direito. Então, eu utilizando esses marcadores, lá na minha folhinha da minha auditoria interna, que pode ser pode ser em forma de checklist, né? Pode ser em forma de perguntas, pode ser em forma somente de observação, né? Aí você vai escrever tudo isso no seu protocolo também. Discussões do núcleo de segurança do paciente. Desse protocolo, você vai levantar os eventos que teve em um determinado período e discutir as ações em conjunto. Por exemplo, a minha padronização de queda é vermelha. E aí a empresa que eu compro não tem mais pulseira vermelha. E eu não consigo achar no mercado. O que eu vou fazer? Não vou identificar o paciente com risco de queda? Ou eu vou, em algum momento, pensar numa estratégia para eu tentar suprir
aquela falha da minha padronização da pulseira vermelha. Então, tudo isso são discussões que tem que ir para o núcleo de segurança do paciente, porque é do núcleo que saem todas essas padronizações. É o núcleo que tem essa informação também, juntamente com todos os profissionais que foram nomeados ali no núcleo. Então, eu deixo para vocês pensarem como que vai ser tudo isso. E, além disso, os indicadores devem ser discutidos nas reuniões do núcleo de segurança do paciente também. É ali que vão sair várias estratégias de melhoria do processo. Então, a gente precisa de pensar nessas estratégias de monitoramento. Coloquei aqui para vocês alguns indicadores. Quais indicadores vamos monitorar? Lembrando que a gente não deve implantar vários indicadores para um protocolo só. Vamos pensar quais são os principais indicadores que eu consiga monitorar e esse indicador converse comigo, porque a intenção do indicador é que ele converse com você. Não adianta você implantar coisas absurdas, sendo que você não sabe nem para que serve aquele número. Então, eu sugiro que inicie por um único indicador. Comece por um, depois você vai se aperfeiçoando na medida que você faz a atualização do protocolo. Então, quais os indicadores que vamos monitorar? Mecanismo de monitoramento e auditorias rotineiras devem ser realizadas nas instituições para verificar o cumprimento deste protocolo e garantir a correta identificação de todos os pacientes em todos os cuidados prestados. Então, aqui a gente já tem noção quais indicadores que a gente pode incluir aí. Deve-se monitorar minimamente os seguintes indicadores: número de eventos adversos devido a falhas na identificação do paciente, aquele paciente que eu identifiquei errado e aconteceu alguma coisa, por exemplo, vou administrar uma bolsa de hemocomponentes nesse paciente e a identificação está errada. Então, esse tipo de monitoramento eu tenho que ter esse indicador como parâmetro. Proporção de pacientes com pulseiras padronizadas entre os pacientes atendidos nas instituições de saúde. Então, lembra, eu tenho a padronização no braço direito, mas a pulseira estava no braço esquerdo. Eu preciso monitorar esse tipo de indicador também, ok? Então, é isso para esse momento do módulo 3. Gostaria de agradecer a participação. Te espero no próximo módulo.